Quando Sophia Loren recebeu o manuscrito anônimo em sua mesa, na editora Black Rose Publishing, ela não imaginava que aquelas páginas mudariam sua vida para sempre. Aos 32 anos, Sophia havia se tornado a editora-chefe mais respeitada de Londres, conhecida por sua capacidade de transformar histórias brutas em best-sellers. Sua vida era meticulosamente organizada, seus relacionamentos cuidadosamente controlados, e seus sentimentos mantidos sob rígida disciplina. Mas, o manuscrito que chegou naquela manhã chuvosa de outubro era diferente de tudo que havia passado por suas mãos. Intitulado Memórias de uma Mulher Perdida, o texto narrava a história de uma jovem aristocrata vitoriana e sua paixão proibida por sua governanta. As palavras pareciam pulsar na página, carregadas de uma sensualidade crua e de uma vulnerabilidade que fazia o coração de Sophia acelerar de forma perturbadora. Era literatura erótica, mas era também muito mais do que isso, era um grito de alma aprisionada. O que mais a intrigava, porém, eram as anotações manuscritas nas margens. A caligrafia era elegante e moderna, repleta de comentários pessoais que sugeriam que o texto não era apenas ficção, mas memórias reais de alguém. Comentários como "ainda me lembro do perfume dela" e "por que nunca consegui dizer a verdade" estavam espalhados pelas páginas, escritos em uma tinta violeta que parecia brilhar sob a luz artificial do escritório. Sophia, a voz de seu assistente Marcos, a trouxe de volta à realidade. "Há uma mulher aqui que insiste em falar com você. Diz que é sobre o manuscrito que chegou hoje." Sophia ergueu os olhos, o coração disparando inexplicavelmente. Ela disse o nome, apenas que se chama autor Blackwood? E que você saberia do que se trata, autor Blackwood. O mesmo nome que assinava as anotações no manuscrito. Sophia sentiu suas mãos começarem a tremer ligeiramente. Uma reação que a incomodou profundamente, já que ela sempre se orgulhara de seu autocontrole. "Mande-a entrar." Quando a porta se abriu, Sophia sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. A mulher que entrou em seu escritório era uma visão de contradições fascinantes. Tinha por volta de 35 anos. Cabelos ruivos que pareciam ter sido beijados pelo fogo, e olhos de um azul tão intenso que lembravam o mar em tempestade. Vestia um vestido vintage preto, que abraçava suas curvas de forma quase hipnótica, e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que contrastava com a confiança de sua postura. "Sophia Loren", disse a mulher, sua voz carregada de um sotaque que misturava a aristocracia britânica com algo mais selvagem, mais e perigoso. "Meu nome é Adrian Blackwood. Acredito que tenha recebido algo meu." "Um manuscrito?" Sophia conseguiu dizer, sua voz mais rouca do que pretendia. Havia algo magnetizante naquela mulher, algo que a fazia esquecer temporariamente como formar frases coerentes. "Extraordinário, mas preciso saber, é ficção? Ou..." Adrienne se aproximou da mesa, com movimentos fluidos, como os de uma dançarina, seus passos ecoando suavemente no piso de madeira polida. "Essa é uma pergunta muito direta, certa, Laurent? Não prefere conhecer melhor a história antes de julgar sua veracidade?" Havia algo hipnótico na forma como Adrian falava, cada palavra cuidadosamente escolhida, cada pausa carregada de significado oculto. Sophia, que normalmente mantinha distância profissional com todos os autores, se viu completamente envolvida por uma aura de mistério que emanava da mulher. "Sente-se, por favor." Sophia gesticulou para a poltrona de couro, em frente à sua mesa, tentando recuperar algum controle sobre a situação. "Gostaria de chá? Prefiro algo mais forte, se não se importa." Adrienne se acomodou com uma graça que fez Sophia observar cada movimento, desde a forma como cruzou as pernas, até como seus dedos se moveram para alisar o vestido. "Tenho a sensação de que esta conversa exigirá mais coragem do que o habitual." Sophia serviu 2 doses de uísque escocês de sua reserva particular, notando como os dedos de Adrienne roçaram os seus quando ela pegou o copo. O contato foi elétrico, enviando ondas de calor por todo o seu corpo, de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Por um momento, ela se perguntou se estava ficando doente,
Seu coração estava batendo muito rápido, suas palmas estavam suadas. E havia uma sensação estranha no fundo de seu estômago. Então, Sofia tentou manter a voz profissional enquanto voltava para trás da mesa, menos uma barreira que subitamente pareceu muito necessária. Fale-me sobre o manuscrito. As emoções são tão vívidas que é impossível acreditar que seja apenas ficção. Adrienne tomou um gole do uísque, seus lábios se curvando ligeiramente ao provar o líquido, e Sofia se flagrou fixada no movimento. E se eu lhe dissesse que cada palavra é verdadeira, que conheci pessoalmente a mulher que viveu essa história, eu diria que isso é impossível. A história se passa no século XIX, mas é aí que se engana. Adrienne inclinou-se para a frente, sua voz baixando para um sussurro conspiratório, que fez Sofia se inclinar também, como se fossem cúmplices em algum segredo perigoso. Minha bisavó Lady Catherine Blackwood escreveu essas memórias antes de morrer. Ela passou 60 anos guardando o segredo de sua paixão por Rose, sua governanta. Só no leito de morte encontrou coragem para colocar tudo no papel. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma mistura de fascinação intelectual e algo mais primitivo que ela não conseguia identificar. E as anotações. Snowman, cada comentário, cada reflexão. Adrienne se levantou e caminhou até a janela panorâmica que dava vista para os jardins de Russell Square. Seus movimentos fluidos chamando atenção para cada curva de seu corpo. São meus pensamentos sobre a história dela. Porque veja bem, Sofia, a maldição dos Blackwood não morreu com Catherine. Nós, mulheres desta família, parecemos estar destinadas a nos apaixonar por quem não devemos. A tensão no ar era quase palpável, como eletricidade antes de uma tempestade. Sofia se levantou também, aproximando-se de Adrienne, junto à janela. A proximidade fez seu pulso acelerar ainda mais. Ela podia sentir o calor que emanava do corpo da outra mulher. Podia respirar seu perfume intoxicante de jasmim e cedro. "Por que trouxe isso para mim?" perguntou Sofia, sua voz quase um sussurro. Havia algo íntimo na pergunta, como se estivesse perguntando muito mais do que as palavras indicavam. Adrienne se virou lentamente, agora tão próxima que Sofia podia ver pequenas manchas douradas em seus olhos azuis. Podia contar cada sardinha em seu nariz aristocrático, porque li seus editoriais sobre literatura LGBT, porque vi suas entrevistas defendendo histórias que precisam ser contadas, e porque ela hesitou, vulnerabilidade brilhando em seus olhos pela primeira vez desde que entrara. Porque desde que a vi na conferência de editores, no mês passado, não consegui tirá-la da cabeça. A confissão pairou entre elas como uma promessa perigosa. Sofia sentiu seu mundo familiar começar a desmoronar, substituído por algo muito mais intenso e aterrorizante. Ela havia visto Adrienne na conferência, menos uma mulher deslumbrante sentada na terceira fileira, que havia feito uma pergunta inteligente sobre representação feminina na literatura. Mas não havia imaginado que aquela visão havia ficado gravada também na mente da outra mulher. Adrienne, Sofia começou, mas as palavras morreram em sua garganta, quando percebeu quão próximas estavam. "Não precisa dizer nada agora." Adrienne interrompeu suavemente, sua mão se erguendo como se fosse tocar o rosto de Sofia, mas parando a centímetros de distância. "Pense no manuscrito, pense na história de Catherine, e então me diga se acredita que o amor verdadeiro vale qualquer risco." Com isso, Adrienne se afastou, dirigindo-se à porta com a mesma graça felina com que havia entrado. Na soleira, ela parou apenas para olhar por sobre o ombro, seus cabelos ruivos capturando a luz da tarde de uma forma que fez o coração de Sofia pular uma batida. "Estarei no The Langham pelos próximos 3 dias, quarto 1847, se decidir que quer saber mais sobre a história, ou sobre mim. Você sabe onde me encontrar." Quando a porta se fechou, Sofia ficou sozinha com o manuscrito, o perfume persistente de jasmim e cedro que Adrienne deixara para trás, e uma certeza aterrorizante. Sua vida cuidadosamente controlada nunca mais seria a mesma. O resto da tarde
passou em uma névoa estranha. Sofia tentou trabalhar, mas suas mãos continuavam voltando ao manuscrito, seus olhos percorrendo as anotações de Adrien. Cada comentário parecia pessoal demais em termo de May, como se estivesse lendo o diário secreto de alguém. Às 6 da tarde, ela dispensou Marcus e trancou a porta do escritório. Susanna permitiu-se finalmente confrontar os sentimentos que haviam estado fervilhando desde que Adrien entrara em sua vida algumas horas antes. Nunca havia se sentido atraída por uma mulher antes, ou pelo menos, nunca havia permitido que tais pensamentos se formassem completamente em sua mente consciente. Sempre havia namorado homens respeitáveis, relacionamentos seguros que nunca desafiavam sua zona de conforto. Mas Adrien era diferente. Havia algo nela que despertava partes de Sofia que ela nem sabia que existiam. Naquela noite, sozinha em seu apartamento em Kensington, Sofia releu cada página do manuscrito, cada anotação de Hadrian. As palavras pareciam ganhar vida, pintando imagens tão vívidas que ela podia quase ver Catherine e Rose. Podia sentir a tensão proibida entre elas, o desejo que transcendia todas as barreiras sociais da época. E a cada página, a presença de Adrien se tornava mais intensa em sua mente. Sofia se imaginou naquele quarto de hotel. Imaginou o que poderia descobrir sobre a mulher misteriosa, sobre si mesma, às 3 da manhã, com o manuscrito terminado e o coração em tumulto. Sofia tomou uma decisão que mudaria tudo. Vestiu-se rapidamente, chamou um táxi e se dirigiu ao The Langham. 20 minutos depois, estava parada em frente à porta do quarto 1847, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Adrien poderia ouvi-lo do outro lado da porta de madeira pesada. A batida suave na porta ecoou no corredor silencioso do The Langham. Eram quase 4 da manhã, e Sofia se perguntou se havia cometido um erro terrível. Talvez Adrien estivesse dormindo. Talvez tivesse mudado de ideia sobre o convite. Talvez. A porta se abriu, revelando Adrien em um robe de seda preta, que acentuava ainda mais a palidez de sua pele e o fogo de seus cabelos. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao ver Sofia, como se não tivesse realmente esperado que ela viesse. Eu li tudo, disse Sofia sem preâmbulos, segurando o manuscrito contra o peito como um escudo protetor. 3 vezes. Adrien se afastou para deixá-la entrar, e Sofia notou que o quarto estava banhado pela luz suave de várias velas espalhadas pela sala. Não parecia planejado para a sedução. Havia algo melancólico na atmosfera, como se Adrien tivesse estado acordada a noite toda, perdida em pensamentos. E o que achou? Perguntou Adrien, fechando a porta com cuidado. Havia uma vulnerabilidade nova em sua voz, como se a resposta de Sofia fosse a coisa mais importante do mundo. Sofia se virou para encará-la e sentiu novamente aquela sensação avassaladora de estar à beira de um precipício. Acho que entendo por que Catherine nunca conseguiu esquecer Rose, e acho que entendo por que você carrega essa história como se fosse sua própria cruz. Porque é. Adrien se aproximou lentamente, como se temesse assustar uma criatura selvagem. A luz das velas dançava em seus cabelos, criando um halo que a fazia parecer quase etérea. Cada mulher da família Blackwood leu essas memórias, cada uma se viu refletida nelas, e cada uma descobriu que às vezes o amor mais verdadeiro é também o mais impossível. Por que impossível? Sofia perguntou, embora algo em seu íntimo já soubesse a resposta. Porque sou exatamente como Catherine. Venho de uma família onde aparências importam mais que sentimentos. Onde casar-se bem é mais importante que casar-se por amor. Onde admitir que prefere mulheres significa perder tudo que define quem você supostamente é. Adrien parou a poucos centímetros de Sofia, e o ar, entre elas, parecia carregado de eletricidade. Há 3 anos fui noiva de James Pemberton, herdeiro de uma fortuna de mineração. Era o casamento perfeito, 2 famílias tradicionais se unindo, 2 fortunas se consolidando. A imprensa chamava de casamento do século I. Que aconteceu? Sofia Sachuru, hipnotizada pela intensidade nos olhos de Adrien. Na véspera do casamento, Adrien fechou os olhos,
como se a memória ainda doesse fisicamente. Eu fugi, literalmente fugi do altar, porque não conseguia mais mentir para mim mesma. Perdi tudo: família, herança, posição social, mas encontrei algo muito mais valioso. O quê? A coragem de ser quem realmente sou. Adrien abriu os olhos e levantou a mão, hesitando apenas um momento antes de tocar suavemente o rosto de Sofia. A carícia foi como fogo líquido, enviando ondas de calor por todo o corpo da editora, e a esperança de encontrar alguém que me amasse exatamente como sou, ou foi fagulha que incendiou algo que Sofia havia mantido enterrado por anos. Ela fechou os olhos, inclinando-se instintivamente contra a carícia, sentindo como se estivesse acordando de um sono de décadas. Hadrien, ela murmurou. Não sei se posso. Nunca fiz isso antes. Fazer o quê? A voz de Adrien era suave como veludo. Sentir isso por uma mulher, por qualquer pessoa, na verdade. As palavras saíram em um sussurro vulnerável. Não sei se tenho coragem. Não precisa ter coragem para tudo de uma vez. Apenas, fique comigo, esta noite. Deixe-me mostrar o que Catherine nunca teve coragem de mostrar a Rosie. Sofia abriu os olhos e viu-se refletida no azul profundo dos olhos de Adrien. Havia tanto desejo ali, tanta ternura, que seu coração ameaçou explodir. Sem pensar, sem analisar, ela deixou o manuscrito cair no chão e se inclinou para a frente. O primeiro beijo foi hesitante, suave, quase experimental. Seus lábios se tocaram com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do momento. Mas quando Adrien retribuiu o beijo, algo explodiu entre elas. Menos anos de desejos reprimidos, de solidão disfarçada, de anseios que nunca haviam encontrado nome. Sofia gemeu suavemente contra os lábios de Adrien, seus braços se movendo instintivamente para envolver o pescoço da outra mulher. O beijo se aprofundou, mais urgente, mais desesperado, como se ambas estivessem tentando recuperar tempo perdido. Deus! Sussurrou Sofia quando se separaram para respirar. Suas testas, ainda tocando, nunca senti nada assim. Nem eu, Adrien confessou, suas mãos encontrando a cintura de Sofia e a puxando mais para perto. E olha que já me apaixonei antes por mulheres, sempre por mulheres, mas nunca por alguém que me fizesse sentir como se estivesse acordando pela primeira vez na vida. As palavras do Adrien enviaram ondas de calor por todo o corpo de Sofia. Ela puxou a ruiva para outro beijo mais profundo, mais confiante. Suas mãos exploraram hesitantemente os contornos do hobbit seda, sentindo o calor do corpo de Adrien através do tecido fino. Tem certeza? Adrien perguntou contra seus lábios, suas próprias mãos começando a explorar o corpo de Sofia, com uma reverência que fazia a editora se sentir como uma obra de arte preciosa. Pela primeira vez na vida, Sofia respondeu, surpresa com sua própria convicção. Tenho certeza absoluta de alguma coisa. Adrien a guiou suavemente em direção à cama. Cada movimento deliberado e cheio de ternura. As velas lançavam sombras dançantes nas paredes, criando uma atmosfera íntima e mágica que parecia existir fora do tempo normal. Com cuidado infinito, Adrienne começou a desabotoar a blusa de Sofia, cada botão uma pequena revelação, cada centímetro de pele exposta, uma descoberta. Sofia tremeu sob as carícias, não de frio ou medo, mas de antecipação pura. Você é linda, Adrien murmurou, seus lábios trilhando um caminho pelo pescoço de Sofia, despertando sensações que ela nunca havia imaginado possíveis. Quando finalmente se deitaram juntas, foi como duas peças de um quebra-cabeças que finalmente encontraram seu lugar. Adrien a tocou com uma combinação de paixão e reverência, que fez Sofia entender, pela primeira vez, o que significava ser verdadeiramente desejada. A noite que se seguiu foi uma revelação em todos os sentidos. Sofia descobriu não apenas o prazer físico, embora isso tenha sido uma epifania em si menos, mas também uma conexão emocional que transcendia tudo o que havia experimentado antes. Era como se duas almas perdidas tivessem finalmente encontrado seu lar. Quando fizeram amor, foi com uma intensidade que ia além do físico. Cada toque, cada beijo, cada carícia era uma confissão silenciosa, uma promessa
uma descoberta. Sofia nunca havia se sentido tão exposta e, paradoxalmente, tão segura ao mesmo tempo. Depois, deitadas entrelaçadas sob a luz suave das velas, Adrienne traçava pequenos círculos preguiçosos nas costas de Sofia, que descansava a cabeça no peito da ruiva, ouvindo os batimentos de seu coração. O que acontece agora? Sofia perguntou, uma parte dela já temendo a resposta. A noite havia sido mágica, mas o mundo real ainda existia lá fora. Agora, Adrienne disse suavemente, seus dedos se perdendo nos cabelos castanhos de Sofia. Você decide se quer publicar a história de Catherine e se quer começar a escrever a nossa própria. Sofia ergueu a cabeça para olhar nos olhos de Adrienne, vendo ali uma vulnerabilidade que espelhava sua própria. E se eu disser que quero ambas as coisas? O sorriso de Adrienne foi como o nascer do sol, iluminando todo o seu rosto. Então eu diria que talvez os Blackwood finalmente tenham quebrado sua maldição. Mas no momento em que as palavras saíram de seus lábios, o telefone de Sofia tocou, cortando o silêncio íntimo como uma lâmina. Era Marcos. E mesmo através do sono, sua voz estava cheia de urgência. Sofia, desculpe ligar tão tarde, mas há uma emergência. Precisa vir ao escritório imediatamente. Há um homem aqui que diz ser James Pemberton. Ele está perguntando sobre Adrienne Blackwood e diz que tem informações que você precisa saber antes de cometer um erro terrível. O sangue de Sofia gelou. E ela viu toda a cor drenar do rosto de Adrienne. A ruiva se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo, mas sua expressão havia se tornado uma máscara de terror. Ele me encontrou, Adrienne sussurrou, sua voz mal audível. Sofia, há coisas sobre meu passado que eu ainda não te contei. Coisas que podem mudar tudo entre nós. Que tipo de coisas? Sofia perguntou, mas já estava se vestindo. Uma sensação de urgência tomando conta dela. James não é apenas meu ex-noivo. Ele é perigoso, obsessivo, quando fugi do casamento. Ele jurou que faria de minha vida um inferno, até eu voltasse para ele. Adrienne se levantou também, começando a se vestir com movimentos apressados. Nos últimos 3 anos ele tem me perseguido, sabotado meus relacionamentos, espalhado mentiras sobre mim. Se está no seu escritório agora, significa que tem algum plano novo. Então, vamos enfrentá-lo juntas, disse Sofia, surpreendendo, sei com sua própria determinação. Não. Adrienne balançou a cabeça violentamente. Você não entende o tipo de homem que ele é. Sofia, se ele descobrir o que há entre nós, o que vai fazer? Somos 2 mulheres adultas. Adrienne parou de se vestir e olhou diretamente nos olhos de Sofia. Ele vai destruir você, sua carreira, sua reputação, sua vida. É o que ele faz menos. Usa seus recursos e conexões para arruinar qualquer pessoa que se coloque entre ele e o que quer. E o que ele quer? A mim. De volta, sob controle dele, vivendo a vida que ele planejou. Adrienne se aproximou e segurou as mãos de Sofia. Sofia, o que aconteceu entre nós esta noite foi real, mas talvez seja melhor se você simplesmente esquecer que nos conhecemos. Não. A resposta de Sofia foi imediata e firme. Acabei de descobrir quem realmente sou. Acabei de encontrar algo que nem sabia que estava procurando. Não vou desistir por causa de um homem controlador. Adrienne a olhou por um longo momento. E Sofia viu algo mudar em seus olhos. Surpresa, admiração, talvez até amor. Então, disse Adrienne finalmente, vamos descobrir juntas o que James quer. O escritório da Black Rose Publishing nunca havia parecido tão ameaçador quanto naquela madrugada. As luzes fluorescentes criavam sombras duras nos cantos, e o silêncio do prédio vazio amplificava cada som menos o eco de seus passos no corredor, o rangido da porta do elevador. Até mesmo suas respirações pareciam perigosamente audíveis. James Pemberton era exatamente o tipo de homem que Sofia esperava, menos alto, loiro, com o tipo de confiança arrogante que vem de gerações de privilégio, não questionado. Mas havia algo em seus olhos atulequio que a incomodava profundamente, uma frieza calculista, que sugeria que ele não era apenas um ex-noivo magodo, mas algo muito mais perigoso.
Certa, Laurent, disse ele, levantando-se quando elas entraram, seu sorriso perfeitamente polido, não chegando aos olhos. Obrigado por me receber em circunstâncias tão inusitadas. E Adrienne, minha querida, que surpresa encontrá-la aqui. O tom de James era cortês na superfície, mas Sofia podia sentir a tensão que emanava de Adrien ao seu lado. A ruiva havia se transformado. Toda a sensualidade relaxada da noite anterior havia sido substituída por uma rigidez defensiva, que fazia Sofia querer protegê-la, instintivamente. James, Adrien disse, sua voz cuidadosamente controlada. Não sei o que o trouxe aqui, mas se isto é algum tipo de perseguição... Perseguição? James riu, mas o som foi completamente desprovido de humor. Minha querida, vim aqui como um cavalheiro preocupado, tentando evitar que uma respeitável mulher de negócios cometa um erro terrível. Ele se virou para Sofia, e ela sentiu um arrepio desagradável, quando seus olhos a percorreram de forma avaliativa. Certa? Laurent, você direto. Não sei que história romântica Adrienne contou sobre nossa separação, mas tenho certeza de que deixou de fora alguns detalhes cruciais. Que detalhes? Sofia perguntou. Embora algo em seu íntimo já tivesse começado a soar alarmes, James abriu uma pasta de couro e retirou várias fotografias e documentos, espalhando-os sobre a mesa de reuniões com a precisão de um advogado apresentando evidências. Para começar, Adrienne não fugiu do nosso casamento por causa de uma crise de consciência sobre sua sexualidade. Ela fugiu porque descobri que estava roubando da minha família há meses. Sofia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, ao seu lado. A Adrienne ficou completamente imóvel, como uma estátua. Isso é ridículo, Sofia disse, mas sua voz soou menos convicta do que gostaria. É mesmo? James apontou para uma das fotografias. Estas são imagens das câmeras de segurança da nossa propriedade em Surrey. Aqui está Adrien 3 semanas antes do casamento, removendo pinturas valiosas da sala de estar. A fotografia era nítida, inegável. Mostrava claramente Adrien retirando uma pintura da parede, seu rosto perfeitamente visível. James continuou, apontando para outros documentos. E aqui está o recibo de uma casa de leilões, onde essas mesmas pinturas foram vendidas. Note a data menos apenas 2 dias depois. Sofia examinou as evidências, seu coração afundando a cada nova revelação. As fotografias eram claras, os documentos pareciam autênticos, mas algo não fazia sentido. Se ela estava roubando, por que não a denunciou à polícia? Porque eu a amava, certa, Laurent. James se inclinou para a frente, sua expressão subitamente mais intensa, quase vulnerável. Mesmo descobrindo seus crimes, eu estava disposto a perdoá-la. Queria que buscássemos ajuda juntos, que superássemos isso como um casal. Mas ela desapareceu antes que pudéssemos conversar. Sofia olhou para Adrien, esperando uma negativa, veemente uma explicação, mas a ruiva permanecia em silêncio. Seu rosto uma máscara pálida de choque ou culpa. Mas há mais, James continuou, retirando mais documentos da pasta. Adrienne não é apenas uma ladra menos. Ela é uma golpista especializada em seduzir pessoas solitárias e vulneráveis. Há ao menos outras 3 vítimas que conseguimos rastrear nos últimos 3 anos. Ele espalhou mais fotografias e documentos. Margaret Thorne, viúva rica, de Edinburgh. Adrienne se passou por uma escritora interessada em comprar manuscritos raros da falecida Senhora Thorne. Depois de meses de romance, Margaret descobriu que havia transferido mais de 200.000 libras para contas bancárias falsas. Sofia sentia náusea crescendo em seu estômago. As evidências se acumulavam de forma avassaladora. Continue. Sarah Henderson, proprietária de uma galeria de arte em Bath. Mesmo esquema menos Adrien, se aproximou sob o pretexto de interesse profissional. Desenvolveu um relacionamento íntimo e desapareceu com várias peças valiosas. E a terceira, Dr. Catherine Mills, uma psiquiatra aposentada de Manchester. Adrienne usou uma versão da mesma história sobre sua bisavó, alegando ter manuscritos médicos antigos para vender. Dr. Mills perdeu sua casa tentando ajudar sua nova amante.
As evidências se acumulavam na mesa como acusações silenciosas, fotografias de Adrienne, com outras mulheres, sempre em poses íntimas, documentos bancários mostrando transferências suspeitas, depoimentos detalhados das supostas vítimas. Por que me contar isto? Perguntou Sofia. Sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Porque ela está fazendo a mesma coisa com você. O manuscrito, a história romântica sobre a bisavó. O interesse em sua editora menos. É tudo parte do esquema. James se inclinou mais para frente, sua voz baixando para um tom conspiratório. E tenho motivos para acreditar que ela está planejando algo grande desta vez. Ele retirou o último documento da pasta, menos uma impressão de tela de computador. Ontem à noite, Adrienne usou seu computador pessoal para acessar os sistemas financeiros da Black Rose Publishing. Você sabia disso? Sofia olhou para a tela impressa que James lhe mostrava menos registros detalhados de acesso aos sistemas da editora, todos rastreados até o IP do hotel onde Adrienne estava hospedada. O horário marcava exatamente quando elas estavam juntas. Isso é impossível. Ela não tem minhas senhas. E além disso estava comigo a noite toda. Não precisa de senhas se souber onde procurar. E quanto a estar com você? James sorriu de forma cruel. Bem, que melhor álibi poderia haver? Enquanto você dormia, exausta pelos esforços da noite, ela teve acesso livre ao seu laptop, não? As palavras atingiram Sofia como tapas físicos. Ela se lembrou vagamente de ter adormecido primeiro, de Adrien sussurrando que ia tomar água. Por quanto tempo havia ficado sozinha com os dispositivos de Sofia? Adrienne é muito boa no que faz, certa. Laurent. É por isso que é tão perigosa. James começou a recolher os documentos com movimentos precisos. Ela estuda suas vítimas, sabe exatamente quais botões apertar, que tipo de história contar, como fazer alguém se apaixonar perdidamente por ela. Sofia finalmente se virou para Adrienne, que permanecia em pé junto à parede. Sua pele pálida como mármore. Vai dizer alguma coisa? Vai se defender? Adrienne levantou os olhos lentamente, e Sofia viu algo ali que a fez gelar. Não indignação inocente, não choque pela falsa acusação. Havia resignação. Sofia, Adrienne disse finalmente. Sua voz rouca. Posso explicar. O quê? As palavras saíram mais altas do que Sofia pretendia. Como me fez de idiota? Como usou a história da sua bisavó para me manipular? Ou como acessou os sistemas da minha empresa enquanto eu dormia, confiando em você? Eu não acessei coisa alguma. A voz de Adrienne finalmente encontrou força. Essa parte é mentira, eu juro, mas o resto não é. É? Sofia sentiu lágrimas de raiva e traição queimando seus olhos. As outras mulheres, os roubos, tudo isso é verdade. O silêncio que se seguiu foi mais devastador que qualquer confissão poderia ter sido. Algumas coisas são verdadeiras. Adrienne sussurrou, finalmente, mas não da forma que ele está contando. Sofia, você precisa me deixar explicar como mentiu para mim desde o primeiro momento, como me seduziu como parte de algum plano. Sofia se afastou quando Adrien tentou se aproximar. Deus, eu fui tão ingênua. Claro que você sabia exatamente o que dizer, exatamente como me tocar. Era tudo calculado, não era? Não. Adrienne se aproximou desesperadamente. O que aconteceu entre nós ontem à noite foi real. Sofia, por favor, você me conhece, passou a noite comigo. Viu quem eu realmente sou. Isso não conta pra nada? Uma noite de mentiras não me diz nada sobre quem você realmente é. As mentiras foram plantadas. Adrienne explodiu, frustração e medo se combinando em sua voz. James tem recursos, conexões. Você acha que seria difícil para ele falsificar documentos? Comprar depoimentos? Por que ele faria isso? Porque é um psicopata obcecado que não aceita que eu o tenha rejeitado. Adrienne passou as mãos pelos cabelos, desarrumando os cachos ruivos. Sofia, você tem que acreditar em mim. Sim, eu cometi erros no passado. Sim, fiz coisas das quais não me orgulho quando estava desesperada, depois de fugir do casamento. Mas nunca, nunca faria isso com você. Sofia olhou entre Adrienne e James.
sua mente girando. As evidências pareciam claras, mas havia algo na forma como James apresentava tudo que incomodava sua intuição de editora experiente. Era polido demais, organizado demais. Então me dê uma chance de provar minha inocência. Adrienne implorou. Sofia balançou a cabeça, o medo tomando conta. Não posso arriscar minha empresa, minha reputação, minha vida por alguém que talvez nem conheça realmente. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pará-las, e ela viu o impacto delas no rosto de Adrienne, como se tivesse dado um tapa físico. Então é isso? A voz de Adrienne ficou perigosamente baixa. Você vai simplesmente acreditar nele sem nem me dar uma oportunidade de me defender adequadamente? As evidências falam por si só. As evidências, Adrienne diz, seus olhos brilhando, com lágrimas não derramadas, são que você está com medo. Medo do arriscar, medo de confiar, medo de admitir que talvez, pela primeira vez na vida, encontrou algo real. Sofia pisco, como se tivesse sido esbofeteada. Real? Você chama de real uma noite baseada em mentiras? A única mentira aqui é você fingindo que não sentiu o que sentiu ontem à noite. A única mentira é você usando James como desculpa para fugir do que poderia ser o melhor que já aconteceu em sua vida. A acusação atingiu Sofia bem no centro de sua alma, porque uma parte dela sabia que havia verdade naquelas palavras, mas o medo era mais forte que a verdade naquele momento. Saia! A voz de Sofia saiu como um sussurro gelado. Sofia, saia! Adrienne pegou sua bolsa com movimentos rígidos, cada gesto uma demonstração de dignidade ferida. Na porta, ela se virou uma última vez, quando descobrir a verdade, e você vai descobrir. Lembre-se de que eu a amei o suficiente para não implorar. Quando a porta se fechou atrás de Adrienne, o silêncio no escritório foi ensurdecedor. James recolheu seus documentos calmamente, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Sei que isso deve ser difícil, disse ele, sua voz assumindo um tom quase paternal, mas você fez a escolha certa. A Adrienne é perigosa, e você se salvou de uma situação que poderia ter arruinado tudo que construiu. Sofia assentiu, mecanicamente, mas não conseguia parar de pensar no olhar nos olhos de Adrienne, quando saiu, não raiva, não desespero, mas uma tristeza profunda e resignada, que parecia vir de algum lugar muito antigo, em sua alma. Há uma coisa. James continuou, se dirigindo à porta, que pode ajudá-la a seguir em frente. Tenho contatos em várias editoras importantes. Se quiser, posso garantir que você nunca mais seja incomodada por Adrienne ou por qualquer história relacionada a ela. Algo na forma como ele disse isso fez Sofia levantar a cabeça. O que quer dizer? Apenas que tenho maneiras de garantir que certas pessoas não consigam publicar certas histórias, por sua própria proteção. É claro, pela primeira vez, desde que James havia aparecido. Sofia sentiu uma fagulha de sua velha determinação. Não preciso da sua proteção para decisões editoriais. O sorriso de James vacilou por apenas um instante. Claro que não. Foi apenas uma oferta amigável. Depois que ele saiu, Sofia ficou sozinha em seu escritório, cercada pelos destroços de uma noite que havia mudado sua vida. O manuscrito de Catherine ainda estava em sua mesa, e ela o abriu aleatoriamente. Suas mãos tremeram quando leu a passagem que encontrou. O amor verdadeiro sempre enfrentará testes. Sempre haverá vozes tentando nos convencer de que o que sentimos é errado, perigoso, impossível. Mas o coração sabe sua própria verdade, e se formos corajosas o suficiente para ouvi-lo, ele nos guiará através da escuridão, nas margens. A caligrafia de Adrienne havia escrito: coragem é a única coisa que nunca tive o suficiente. Sofia fechou o manuscrito e apoiou a cabeça nas mãos. Pela primeira vez em horas, permitiu-se questionar se havia feito a escolha certa. Você descobriu sobre James, disse finalmente Adrienne, sua voz cuidadosamente neutra. Descobri que ele falsificou tudo, que é um sociopata obcecado que te persegue há anos. Sofia se levantou, dando um passo hesitante em direção a Adrienne. E descobri sobre nossa conexão com Catherine e Rose.
Somos descendentes das mulheres que se amaram, mas nunca puderam ficar juntas. Adrian não se moveu, mas Sofia viu suas mãos tremerem, ligeiramente. É irônico, não acha? Porque estamos repetindo a história delas, deixando o medo nos separar, deixando as circunstâncias destruírem algo que poderia ser lindo. Sofia sentiu lágrimas queimando seus olhos. Adriane, eu sinto muito. Deveria ter confiado em você. Deveria ter lutado pela verdade em vez de aceitar as mentiras dele. E eu deveria ter ficado para lutar pelo que tínhamos. Em vez de fugir na primeira dificuldade, Adrian finalmente olhou diretamente nos olhos de Sofia. Mas você precisa entender. Uma coisa menos parte do que James disse era verdade. Sofia sentiu o coração parar. O que quer dizer? Depois que fugi do casamento, eu fiquei desesperada. Sem família, sem dinheiro, sem perspectivas. E sim, me envolvi com algumas mulheres que me ajudaram financeiramente. Adrienne baixou os olhos, a vergonha evidente em sua voz. Não foi roubo, no sentido criminal, mas também não foi honesto. Eu permiti que elas acreditassem em futuros que eu sabia que não podia oferecer. Sofia se aproximou mais, seu coração se partindo pela dor, na voz de Adrian, e por isso se sentiu culpada, quando James apresentou as evidências. Porque sabia que mesmo que os detalhes fossem exagerados ou inventados, o núcleo havia alguma verdade. Adrienne levantou os olhos, lágrimas finalmente começando a cair. E quando você me acusou de ter feito a mesma coisa com você, eu soube que você nunca seria capaz de separar quem eu era. Então de quem eu me tornei? Mas eu posso, Sofia disse urgentemente, fechando a distância entre elas. Adrienne, todos nós fazemos coisas das quais nos arrependemos quando estamos desesperados. Isso não define quem somos. Tem certeza? Adrienne perguntou, vulnerabilidade crua em sua voz. Porque se começarmos algo de novo, você sempre vai se perguntar se sou sincera ou se estou representando um papel. Sofia estendeu as mãos e segurou suavemente o rosto de Adrienne, forçando-a a manter contato visual. Então deixe-me te fazer uma pergunta. O que sentiu quando me beijou pela primeira vez? Como se estivesse morrendo e renascendo ao mesmo tempo. Adrienne sussurrou. E quando fizemos amor, como se cada toque fosse uma oração, cada beijo uma promessa. As lágrimas de Adrienne caíam livremente agora, como se finalmente tivesse chegado em casa. Então, isso é tudo que preciso saber. Sofia secou delicadamente as lágrimas do rosto de Adrienne, porque foi exatamente o que eu senti também. E esse tipo de conexão não pode ser fingida, não importa quão boa atriz alguém seja. Sofia, eu te amo. Sofia disse, as palavras saindo antes que pudesse pensar nelas. Não sei como aconteceu tão rápido, mas eu te amo. E não vou deixar James ou qualquer outra pessoa destruir isso. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não havia urgência desesperada, nem hesitação tímida. Era um beijo de reconhecimento, de perdão, de promessas renovadas. Era o beijo de duas mulheres que haviam encontrado uma na outra, não apenas paixão, mas também redenção. Quando se separaram, Adrienne sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na casa de Eleanor. Então o que fazemos agora? Com James ainda por aí, com toda essa bagunça. Agora, Sofia disse, enlaçando a cintura de Adrienne, fazemos o que Catherine e Rosie nunca puderam fazer. Escolhemos ficar juntas e lutar por isso, mesmo que seja perigoso, especialmente porque é perigoso, Sofia sorriu, sentindo uma coragem que não sabia possuir. Além disso, tem um plano. Que tipo de plano? Vamos expor James pelo que ele realmente é, publicamente, de uma forma que ele nunca mais possa fazer isso com ninguém. Adrienne a olhou com admiração crescente. Como? Vamos publicar não apenas o manuscrito de Catherine, mas também nossa própria história, todo o esquema de James, suas mentiras, sua obsessão. Vamos transformar isso em um caso que chamar a atenção nacional. Isso pode destruir sua carreira se dar errado. Minha carreira não significa nada sem você. Sofia se inclinou para beijar a Adrienne novamente. E além disso, algo me diz que Catherine e Rose estariam orgulhosas de ver suas herdeiras
finalmente, tendo a coragem que elas não puderam ter, mas nenhuma das duas. Percebeu a figura que as observava da janela, do outro lado da rua. James Pemberton havia encontrado Adrienne mais uma vez, e desta vez, vendo as duas juntas, sua obsessão havia se transformado em algo muito mais perigoso. Desta vez, ele não tinha intenção de simplesmente plantar evidências falsas. Desta vez, ele estava pronto para medidas muito mais permanentes. Os próximos dias passaram, em uma mistura intoxicante de redescoberta e preparação. Sophia e Adrienne trabalharam juntas, no manuscrito expandido, combinando as memórias de Catherine com as revelações sobre James e a própria história delas. Eleanor contribuiu com documentos históricos e fotografias que comprovavam a conexão familiar, criando uma narrativa que era ao mesmo tempo pessoal e universal. Sophia havia movido Adrienne para seu apartamento em Kensington, menos parcialmente por segurança, parcialmente porque não conseguia suportar estar separada dela. Elas passaram horas organizando evidências contra James, entrando em contato com suas outras vítimas, construindo um caso que exporia definitivamente seus métodos. Era uma manhã de domingo, e elas estavam na cama, cercadas por papéis e fotografias antigas, quando Adrienne encontrou uma carta que mudaria tudo. Sophia, disse ela, sua voz cheia de emoção, precisa ouvir isto. A carta estava escrita na caligrafia elegante de Catherine, mas o papel era diferente, mais espesso, mais formal, como se fosse uma correspondência importante. É dirigida a Rose? Adrienne continuou, mas nunca foi enviada. Ela começou a ler com voz trêmula. Minha querida Rose, se você está lendo isto, significa que finalmente encontrei coragem para ser verdadeira comigo mesma e com você. Sei que nossa posição na sociedade torna este amor impossível. Sei que arriscamos tudo apenas por sentir o que sentimos. Mas também sei que uma vida sem você não é uma vida que vale a pena viver. Você partiu para nos proteger, e eu respeitei sua decisão, mesmo que tenha despedaçado meu coração. Mas precisa saber de uma coisa. Você me deixou o maior presente que uma mulher pode dar a outra, menos uma vida crescendo dentro de mim. Sim, minha amada, estou esperando nossa filha. E mesmo sabendo que posso não sobreviver ao parto, estou em paz. Porque nossa Margaret carregará nosso amor para o futuro. Você nunca saberá sobre nossa filha, porque te protegerei dessa verdade, como você me protegeu do escândalo. Mas deixo estas palavras para que algum dia, quando o mundo for mais gentil, com amores como o nosso, nossas filhas e netas possam se encontrar novamente. O amor verdadeiro nunca morre. Minha querida Rose, apenas espera pela hora certa de florescer novamente. E tenho certeza, no fundo de minha alma, de que nosso amor encontrará um caminho de volta à luz, para sempre sua, Catherine. Lágrimas corriam pelo rosto de ambas quando a Adrienne terminou de ler. Sophia se inclinou para a frente, tocando suavemente a carta. Elas sabiam, sussurrou. De alguma forma, elas sabiam que nós nos encontraríamos. E agora sabemos por que sentimos essa conexão desde o primeiro momento. Adrienne respondeu, puxando Sophia para mais perto. Não foi apenas atração física ou emocional. Foi reconhecimento ao nível da alma. Sophia estava prestes a responder, quando ouviu um barulho estranho vindo da porta da frente, como metal raspando contra metal. O som distintivo de alguém forçando uma fechadura. Você está esperando alguém? Sussurrou Adrienne, imediatamente tensa. Não. Sophia se levantou silenciosamente, vestindo rapidamente um hobby. Chame a polícia. Mas antes que Adrienne pudesse pegar o telefone, a porta se abriu com um estrondo que ecoou pelo apartamento. Passos pesados soaram no corredor, se aproximando do quarto com determinação ameaçadora. James Pemberton apareceu na porta do quarto, seus olhos azuis brilhando, com uma fúria que beirava a loucura absoluta. Ele não parecia mais o cavalheiro polido de alguns dias atrás. Seu terno estava amarrotado, seu cabelo despenteado, e havia uma intensidade perturbadora em sua postura. Finalmente, encontrei vocês duas juntas, disse ele, sua voz perigosamente calma. Isso vai tornar as coisas muito mais simples.
Como você entrou aqui? Sofia tentou manter a voz firme, mas podia sentir o medo crescendo em sua garganta como Billy. Tenho meus métodos. 3 anos de obsessão te ensinam muitas habilidades úteis. James fechou a porta atrás de si, e Sofia notou que ele usava luvas de couro preto. Adrienne, minha querida ex-noiva, pensei que havia deixado claro que você me pertence. Adrienne se levantou da cama, puxando o lençol ao redor do corpo, mas seus olhos estavam firmes e desafiadores. Você nunca me possuiu, James. E nunca possuirá, mas você está enganada. James retirou uma pequena pistola do casaco, apontando-a casualmente entre as duas mulheres, porque vou dar a vocês uma escolha muito simples. Sofia pode morrer agora, e você volta comigo voluntariamente. Ou ambas morrem, e eu finjo que foi um crime passional, entre lésbicas. Você está completamente louco. Sofia disse, dando instintivamente um passo à frente para proteger Adrienne. Talvez, mas sou um louco com recursos suficientes para fazer qualquer história parecer verdadeira. James moveu a arma ligeiramente, seu sorriso frio, nunca vacilando. A imprensa adorará a narrativa. Editora respeitada se envolve com golpista conhecida. Crime passional resulta em tragédia. Minha família tem influência suficiente para garantir que seja essa a versão que prevalecerá. E, se eu for com você voluntariamente? Perguntou Adrian. Sua voz surpreendentemente calma. Você deixará Sofia viver? Adrian, não. Sofia se virou para ela, horror nos olhos. Não negocie com ele. Mas ela deve, disse James, parecendo recuperar parte de sua compostura anterior, porque é a única chance que você tem de sobreviver, certa. Laurent, e Adrian sabe que não blefaria sobre isso. Adrian olhou para Sofia, e por um momento, que pareceu eterno, comunicaram-se apenas com os olhos. Havia tanto amor ali, tanta determinação, que Sofia sentiu seu coração se quebrar e se recompor simultaneamente. Está bem, disse Adrian, finalmente. Mas primeiro, quero que Sofia tenha tempo de se vestir e sair do prédio. Você pode me ter, James, mas ela não deveria ver isso. James considerou a proposta, claramente saboreando sua vitória iminente, sem comer e nenhum truque. Ou ambas morrem aqui mesmo. Sofia começou a protestar, mas Adrian lhe lançou um olhar, que era ao mesmo tempo súplica e comando. Relutantemente, ela começou a se vestir, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar a blusa. Foi então que ouviu um som quase imperceptível, mas que fez seu coração saltar de esperança. Sirenes ao longe se aproximando rapidamente. Você ouviu isso? Sussurrou Adrien para Sofia, fingindo ajuda-la com a roupa. Sim, continue ele distraído. Adrien se virou para James, assumindo uma expressão de resignação derrotada. James, se vou passar o resto da vida com você, preciso saber uma coisa. Por que tanto obsessão? Por que não consegue simplesmente me deixar ir? Porque você é minha, ele respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Desde o momento que a conheci no baile de caridade, soube que era minha, e ninguém menos ninguém. Tira o que é meu, mas eu nunca fui sua. Mesmo quando estávamos noivos, seu coração aprendeu a pertencer a mim. James a interrompeu, sua voz assumindo um tom quase hipnótico. Foi apenas uma questão de condicionamento adequado. E agora que eliminamos todas as distrações, ele gesticulou com a arma na direção de Sofia. Podemos recomeçar do zero. As sirenes estavam ficando mais altas, mas James parecia não notar, perdido em sua fantasia de controle total. James, disse Adrienne suavemente, dando um passo em sua direção, precisa entender algo. O que sinto pela Sofia não é apenas rebeldia ou confusão, é amor verdadeiro. O tipo de amor sobre o qual Catherine escreveu. Catherine era uma mulher doente e pervertida. James cuspiu, assim como você se tornou. Não. A voz de Adrienne se fortaleceu. Catherine era uma mulher corajosa que escolheu o amor sobre a conformidade. E eu finalmente entendi que prefiro morrer sendo verdadeira do que viver sendo sua prisioneira. Foi então que aconteceu. Adrienne se lançou para frente, não para abraçar James, mas para derrubar sua mão armada. James, pego de surpresa, disparou, mas o tiro se perdeu no teto de gesso do apartamento. Sofia,
Não perdeu a oportunidade. Agarrou o pesado castiçal de bronze da mesa de cabeceira e o trouxe com força contra a têmpora de James. O homem vacilou, a arma caindo de suas mãos. Nesse momento, a porta da frente explodiu, e policiais armados invadiram o apartamento, armas no show. Mãos, onde possamos ver. Aqui! Gritou Sofia. Ele está aqui. James tentou se recuperar, mas Adrienne havia chutado a arma para longe, e ele estava muito tonto para oferecer resistência real quando os policiais o imobilizaram. Sophia Loren perguntou o oficial comandante, um homem de meia idade, com expressão séria mas gentil. Sim, detetive Reynolds, recebemos um chamado anônimo sobre uma situação de refém neste endereço. Sophia olhou para Adrienne, que sorriu fracamente. Consegui enviar uma mensagem de texto quando você estava se vestindo. Para Eleanor, ela deve ter chamado a polícia. Como sabia que isso funcionaria? Não sabia, mas Catherine sempre escreveu sobre ter fé no amor verdadeiro. Pensei que era hora de testar essa teoria, enquanto levavam James algemado. Ele gritou por sobre o ombro. Isso não acabou, Adrienne. Você nunca será livre de mim. Mas sua voz já estava sendo abafada pela distância e pelo barulho dos carros de polícia lá fora. 3 meses depois, Sophia estava em seu escritório, olhando pela janela para Russell Square, onde as árvores começavam a mostrar os primeiros sinais da primavera. Sobre sua mesa estava a primeira edição impressa de Segredos entre Páginas, uma história de amor que atravessou séculos, já sendo chamado pela crítica de o relato mais corajoso e tocante sobre amor lésbico já publicado. Certa Lorrente, Marcos entrou com uma expressão de mal disfarçada excitação. A BBC está na linha 1. Querem agendar uma entrevista para o programa matinal de domingo. Diga que sim, mas só se puder ser junto com Adrien, sempre junto com Adrien. Marcos sorriu. Nas semanas que se seguiram ao incidente com James, ele havia se tornado um dos maiores defensores do relacionamento delas, impressionado com a coragem que ambas haviam mostrado. Sophie estava revisando as provas da segunda edição, quando Adrian entrou, carregando 2 xícaras de café e um envelope elegante. Correio interessante hoje, disse ela, beijando Sofia levemente, antes de se acomodar na poltrona, em frente à mesa. Eleanor enviou algo especial. Sofia abriu o envelope e encontrou uma fotografia que fez seu coração parar. Era antiga, claramente do final do século XIX, e mostrava 2 mulheres de mãos dadas, em um jardim. Uma era inequivocamente Catherine Blackwood, mas a outra. Meu Deus! Sussurrou Sofia. É, Rose. Elas se encontraram novamente? Eleanor encontrou isso nos documentos que Margaret deixou. Aparentemente, Rose soube sobre Margaret depois da morte de Catherine e voltou para conhecer a filha. Esta foto foi tirada no jardim da propriedade Blackwood, no dia em que Rose conheceu a filha de Catherine. Adrian se inclinou para a frente, apontando para algo escrito no verso da fotografia. Leia a dedicatória. Com mãos trêmulas, Sofia virou a foto e leu as palavras escritas na caligrafia familiar de Catherine. Para nossas filhas e netas, que sejam mais corajosas que fomos. Que lutem pelo amor que merecem. Que nunca permitam que o mundo lhes diga que seus corações mentem. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Lágrimas embaçaram os olhos de Sofia. Elas realmente sabiam, e nos deram permissão para ser felizes. Sofia olhou para Adrian, sua Adrienne, que agora era sua companheira em tudo, desde o trabalho editorial até as manhãs preguiçosas de domingo, e sentiu uma onda de gratidão que a deixou quase sem fôlego. Adrienne, disse ela subitamente, case comigo. O quê? Adrienne quase derrubou o café. Case comigo. Sei que é maluco, sei que nos conhecemos há apenas alguns meses, mas Sofia se levantou e rodeou a mesa ajorrando-se ao lado da poltrona de Adrien. Mas nossa história começou há mais de um século. Catherine e Rose nunca puderam se casar, nunca puderam ter uma vida juntas publicamente. Nós podemos. Adrien colocou a xícara de lado e segurou o rosto de Sofia entre suas mãos. Sophia Laurent, você tem certeza absoluta de que quer passar o resto da vida com uma ex-copesta em recuperação
que vem com mais bagagem emocional que o Expresso do Oriente, tenho certeza absoluta de que quero passar o resto da vida com a mulher que foi corajosa o suficiente para me mostrar quem eu realmente sou. A mulher que arriscou a vida para me proteger. A mulher que fez meu coração acordar pela primeira vez em 32 anos. Então sim, 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 1000 vezes sim. O beijo que selou o noivado foi testemunhado pelas fotografias de Catherine e Rose na mesa, como se suas ancestrais espirituais estivessem abençoando a união que elas nunca puderam ter. 6 meses, DIPU-ISU, casamento foi realizado nos jardins da propriedade Blackwood, que Eleanor havia recuperado para a família após a prisão de James. Era um dia perfeito de verão, com um sol filtrado através das antigas árvores de carvalho, criando um tapete de luz dourada sobre a grama verde. Sophia usava um vestido vintage de renda branca que havia pertencido a Catherine, alterado cuidadosamente para se ajustar ao seu corpo. Adrienne estava deslumbrante em um vestido de seda, atus celeste, que combinava perfeitamente com seus olhos. Seus cabelos ruivos presos em um coque elegante adornado com flores silvestres. Eleanor oficiou a cerimônia, suas palavras ecoando através dos jardins, onde Catherine e Rose haviam caminhado mais de um século antes. O amor verdadeiro, disse ela, sua voz carregada de emoção, não conhece barreiras de tempo, classe ou convenção social. Sophia e Adrienne, vocês são a prova de que algumas almas são destinadas a se encontrar. Não importa quantas vidas sejam necessárias. Quando trocaram os votos, foram palavras que elas mesmas haviam escrito. Sophia disse a Adrienne, sua voz clara na quietude do jardim. Você me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de que o amor vale mais que o medo. Prometo te amar, não apenas nos dias ensolarados, mas especialmente nas tempestades. Prometo ser sua parceira em todas as aventuras, sua âncora em todos os momentos difíceis, e sua cúmplice em todos os sonhos. Adrien, respondeu Sophia, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos, você me acordou de uma vida que estava vivendo apenas pela metade. Prometo te escolher todos os dias, te proteger com a mesma ferocidade com que você me protegeu, e te amar com a mesma intensidade que Catherine amou Rose, mas com a liberdade que elas nunca puderam ter, quando se beijaram como esposas pela primeira vez. Os poucos convidados presentes, Marcos, Eleanor, alguns amigos íntimos e colegas de trabalho, explodiram em aplausos e lágrimas de alegria. Mais tarde, durante a recepção íntima, Sophia encontrou um momento para se afastar e contemplar o jardim onde tudo havia começado para suas ancestrais. A Adriana seguiu, como sempre fazia. Arrependida? Perguntou Adrienne brincalhona, abraçando Sophia por trás do qual par de ter me apaixonado por uma mulher misteriosa e perigosa, de ter enfrentado um sociopata armado, de ter mudado completamente minha vida. Em questão de meses, todas essas partes. Sophia se virou nos braços de Adrienne, sorrindo, nem por um segundo, nem mesmo quando descobrir que ronco quando estou realmente cansada, nem mesmo então. E quando souber que sou viciada em programas de culinária na TV, especialmente não então. Elas riram, e o som ecoou pelos jardins, como uma música nova, diferente das lágrimas silenciosas que aqueles mesmos caminhos haviam testemunhado um século antes. Sophia disse a Adrienne, suavemente, tem pensado no que faremos agora? O livro é um sucesso, James está preso, temos uma nova vida juntas. Agora, disse Sophia, puxando-a para mais um beijo, escrevemos nossa própria história, página por página, dia após dia, sem segredos, sem mentiras, sem medo, apenas amor, apenas do tipo que Catherine e Rose sonharam. Do tipo que vale qualquer batalha, do tipo que finalmente teve sua chance de florescer, enquanto o sol se punha sobre os jardins Blackwood, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Sophia e Adrienne caminharam de volta para sua festa de casamento, mãos entrelaçadas, corações finalmente em paz. Atrás delas, se alguém olhasse com atenção, poderiam jurar ter visto duas figuras etéreas caminhando pelos jardins, uma loira e elegante, a outra morena e graciosa,
menos observando com sorrisos de aprovação, enquanto suas herdeiras, finalmente recebiam o final feliz que elas nunca puderam ter. O amor verdadeiro havia, finalmente, encontrado um caminho.